Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonavides. Bom dia, Olivier. Bom dia. Foste ao Centro de Alto Rendimento do Jamor. Que atletas, por exemplo, é que treinam neste lugar? Mas, por exemplo, Diogo Ribeiro e Nuno Borges, o tenista que chegou nos oitavos de final do Open da Austrália, e foi isso que atiçou a minha curiosidade. Eles treinam e vivem no mesmo sítio. Vivem onde? Há casas, há uns apartamentos? Uma espécie de residência universitária, neste caso um campus desportivo. Portanto, eles trabalham e vivem no mesmo sítio. Lá pensei, uau, isto é interessante. Bom, vou viver na Renascença. Eu então. tenho que ver isso. Não, tenho que ver isso. Bom, e sobretudo achei interessante porque há quem diga que o Estado não faz nada para ajudar os atletas do topo em Portugal. Podia fazer mais, é verdade, mas faz. E às vezes é preciso dizer isto contra a demagogia. Faz. Basicamente, os centros de alto rendimento são infraestruturas e profissionais que estão ao dispor dos atletas. Em Portugal, há 13 CARs. CARs, vou dizer CAR, porque, para não repetir, Centro de Alto Rendimento. 13. Portanto, 12 dependem da fundação do desporto. Por norma, são desportos que correspondem à tradição de uma cidade. Exemplo, Vila Nova de Gaia. Há um centro dedicado, um CAR, dedicado, sobretudo, ao ténis de mesa. Na Anadia, perto de Aveiro, centro dedicado ao ciclismo. Na Golegã, como é óbvio, centro dedicado aos desportos equestres. Portanto, e o maior de todos fica no Jamor, então, cerca de 20 modalidades, e neste caso depende do Instituto Português do Desporto e da Juventude, ou seja, depende diretamente do governo. Então, o que é impressionante, quando cheguei no carro do Jamor, é a quantidade e a qualidade das instalações. Por exemplo, no caso do ténis de Nuno Borges, há cerca de 30 campos de ténis cobertos ao ar livre. 30, portanto, terra batida, piso sintético. No atletismo, Patrícia Mamon chegou a treinar lá também, há muitas pistas de atletismo. Há um campo de treino de tiro com arco, há campos de rugby, há uma piscina olímpica onde treino Diogo Ribeiro. E também há uma instalação que gostei imenso. Por exemplo, lá dentro do carro tens uma sala de altitude que simula a altitude normal e os atletas podem dormir nesta sala, portanto, lá está, na atitude, para aumentar a capacidade de endurance. E o Jamor também tem médicos próprios, nutricionistas, preparadores físicos, e basicamente a grande vantagem é que um atleta tem tudo à mão. Por exemplo, Diogo Ribeiro, sei lá, lesiona-se, tem um médico logo ao lado, portanto é curado na hora. Diogo Ribeiro, esquecemos que também é aluno do ensino secundário, e ele integra também uma estrutura que pouca gente conhece, acho eu, que é uma estrutura super interessante, porque é uma espécie de articulação entre a escola e as federações desportivas, porque o Diogo Ribeiro ele não pode ter um ensino dito normal. Pois claro. E portanto há uma articulação que funciona muito bem entre as escolas, entre o CAR, as federações, etc. E no caso do Jamor, como na maioria dos outros centros, os atletas podem então dormir no próprio sítio e não pagam nada. Portanto, para a alimentação também não pagam nada, quem paga é o Estado, de certa forma. E no Jamor há cerca de 60 residentes, portanto, no Borges, Diogo Ribeiro, já falamos, João Coelho, por exemplo, também do atletismo. E resta saber, foi a questão que me coloquei, mas o que é afinal um atleta de alto rendimento? Portanto, qual é o critério? Mas o critério é uma lei. Existe uma lei em Portugal, uma portaria, que portanto, não é um critério subjetivo, não é? Portanto, é uma lei que define o que é, porque senão toda a gente podia entrar, de certa forma, sei lá. Tem a ver com horas de treino? Sim, com muitas coisas, com os resultados desportivos também. Claro. E é a federação que vai indicar o nome ao cara, dizendo, por exemplo, do Diogo Ribeiro, ele é um atleta de alto rendimento. Sim, senhor, pode ficar. E o senhor pode ficar ali, depois é aprovado, etc. Tem um processo bastante claro. E outra vantagem do cara, eu diria, para mim, uma das grandes vantagens do cara, e não só no Jamor, é que um atleta treina ao lado de um outro atleta de topo. E, por exemplo, no caso da natação, o que é curioso é ver na mesma piscina, tens um atleta com a touca do Benfica e com um atleta com a touca do Sporting. O Diogo Ribeiro, ele é do Benfica, mas há outros atletas que sejam, sei lá, do Sporting ou de outros clubes. Mas eles treinam juntos e que é a elite. Isto fazem muito os países nórdicos, que é... Não, porque claro que no Benfica e no Sporting há outros atletas, não é? Claro. Mas estamos a falar de atletas do topo do topo. E é óbvio que isto é muito bom para a chamada emulação, não é? Do desporto. No caso, como é natação, é a emulhação. Exatamente. E conclusão, Diogo Ribeiro e Nuno Borges nunca se esqueceram
devem o seu sucesso, antes de tudo, como é óbvio, ao talento deles, mas há também um trabalho por trás, uma estrutura onde muito trabalho é feito para que eles possam dar alegria desportiva a Portugal e, portanto, sim, em Portugal faz-se alguma coisa a nível do Estado para o desporto. Podiam fazer mais, repito, mas há trabalho mesmo. Muito bem. Olivier, obrigada. Obrigado. Até segunda-feira.